Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para uma semana depois, domingo passado aqui estávamos, continuar o nosso estudo, o programa Luz da Vida, pela 22ª vez, dedicado a uma das verdades esquecidas, as indulgências. Mais uma semana que começa, mais um dia do Senhor que termina. Nesse final de tarde, eu rendo graças a Deus, porque você está aí do outro lado do televisor, nos acompanhando, se unindo a nós que fazemos a Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Indulgência, repitamos pela 22ª vez, é a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa e que a Igreja aplica, tirando dos méritos de Cristo e dos santos, em favor de todos os fiéis vivos e falecidos em certas circunstâncias e atendidas certas condições da parte do sujeito que realiza essas obras indulgenciadas. E tendo sempre como pano de fundo o roteiro do nosso estudo, esse documento, a doutrina, o Manual das Indulgências, Normas e Concessões de São Paulo VI, já estamos na parte normativa, isto é, quais as normas que disciplinam atualmente a doutrina das indulgências. No encontro passado, nós terminamos falando da norma de número 9 e agora vamos continuar a nota 10 desse documento para nós compreendermos uma coisa. As 3 condições exigidas para que se possa lucrar uma indulgência plenária, ou seja, uma indulgência que cancela toda a pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa, as 3 condições são estado de graça e, mais concretamente, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Ou seja, é preciso a confissão dos pecados, seguida da absolvição. Portanto, o fulano se arrependeu de todos os pecados e se confessou com o sacerdote. Para lucrar a indulgência plenária, primeiro se exige isso. Depois, a comunhão eucarística, ordinariamente na celebração da Santa Missa, mas não necessariamente. E depois, orar nas intenções do Sumo Pontífice. Mas quais as condições para se rezar nas intenções do Sumo Pontífice? É disso que trata a nota de número 10 e vamos a ela e depois teçamos alguns comentários. A condição da oração nas intenções do Sumo Pontífice pode ser plenamente cumprida recitando em suas intenções um Pai Nosso e Ave Maria. Mas é facultado a todos os fiéis recitarem qualquer outra oração conforme sua piedade e devoção para com o Pontífice Romano. A regra, então, é Pai Nosso e Ave Maria, as 2 orações, que são muito breves, diga-se de passagem. Mas é possível, de acordo com a devoção da pessoa, que ela faça qualquer outra oração, ainda que breve, mas uma oração que contenha verdadeiramente um pedido a Deus, um voto a Deus. Senhor, abençoe o Santo Padre. Senhor, proteja. Senhor, santifique. Senhor, preserve. Senhor, conserve. Senhor, conceda luz, inteligência, sabedoria, discernimento ao Bispo de Roma. Preserve-o de todas as angústias e aflições, etc. Pronto, satisfez essa condição. A Igreja, ela é muito bondosa, muito misericordiosa e essas normas, elas são, digamos assim, maleáveis. Elas não enrijecem a prática, mas admite muitas modalidades de cumprimento para que se possa lucrar essa indulgência plenária ou parcial. Rezar pelo Papa se cumpre, se observa esse preceito recitando o Pai Nosso e a Ave Maria.
mas há outras orações, e até espontâneas, é o que diz a norma de número 10. Agora, nós vamos à norma de número 15, a respeito dos locais onde, visitando-os, se pode lucrar uma indulgência parcial ou plenária. Vamos ler com atenção a nota de número 15 e depois teçamos alguns comentários. Em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, para os que legitimamente usam desses últimos, pode-se ganhar a indulgência de 2 de novembro, que só pode ser aplicada aos defuntos. Além disso, nas igrejas paroquiais, pode-se ganhar a indulgência plenária em 2 ocasiões por ano: na festa do titular e no dia 2 de agosto, dia da indulgência da porciúncula, ou no outro dia mais oportuno que o ordinário fixará. Todas as supramencionadas indulgências podem ganhar-se nos referidos dias, ou com o consentimento do ordinário, no domingo precedente ou no domingo seguinte. As outras indulgências ligadas a igrejas ou oratórios serão o mais cedo possível revistas. Então, é um parágrafo longo, vamos explicá-lo por partes. Primeiro, dia 2 de novembro. No dia 2 de novembro, dia de finados, é o dia em que os defuntos lucram indulgências plenárias se nós aqui na Terra fizermos determinadas obras. No caso, a visita piedosa aos cemitérios. Repito sempre as 3 condições exigidas para que uma pessoa possa realizar uma obra indulgenciada com indulgência plenária: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. No dia de finados, ordinariamente, as pessoas que atendem a esses 3 requisitos, visitando os cemitérios, orando pelos mortos, eles, os defuntos, lucram a indulgência plenária. Ou seja, obtêm a remissão plena diante de Deus das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa. Mas, e aqueles que não podem ir ao cemitério, mas têm uma igreja paroquial ali perto? Sim, porque há pessoas que moram próximas a igrejas, próximas a templos, a oratórios públicos, a oratórios semipúblicos, mas ali não tem cemitério. O acesso ao cemitério é humanamente muito difícil, por que não dizer impossível em certas situações. Então, a igreja, cheia de bondade, ela prevê essa comutação, por assim dizer. Ordinariamente se lucra no dia 2 de novembro em favor dos defuntos indulgência plenária, visitando-se o cemitério. Mas também aqueles que não podem ir lá no cemitério, a visita a uma igreja, a um oratório público ou semipúblico, é possível ganhar a indulgência de 2 de novembro. Por outro lado, somente os defuntos ganham, somente os defuntos lucram, somente aqueles que padecem no purgatório se beneficiam dessas indulgências. Depois, uma norma que poucas pessoas conhecem. E eu queria lembrar a todos vocês, católicos do Brasil e do mundo, inseridos numa determinada comunidade paroquial. Você sabia que pode lucrar 2 vezes por ano a indulgência plenária? Sim,
no dia da festa do titular da sua paróquia. A senhora que é da paróquia de São Vicente de Paulo. O dia de São Vicente é 27 de setembro. Os paroquianos que, arrependidos, que se confessaram sacramentalmente, que comungaram a Santa Eucaristia e que rezaram ou rezarem nas intenções do Sumo Pontífice e visitarem a Igreja Matriz, lucram indulgência plenária. Ou seja, o cancelamento de toda a pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa. Depois, no dia 2 de agosto, a indulgência da porciúncula. Essa indulgência tem relação com uma aparição que o Senhor Deus fez a São Francisco de Assis. São Francisco queria que todos se salvassem, que todas as almas do purgatório entrassem no céu. Deus Todo-Poderoso concedeu a ele, quer dizer, concedeu à Igreja por meio dele, essa graça, esse favor, que no dia 2 de agosto, Porciúncula é uma igreja da cidade de Assis, onde nasceu, viveu e morreu São Francisco de Assis. A indulgência da Porciúncula concede a todos os que realizarem essas obras indulgenciadas. Nessas 3 condições, eles lucram indulgência plenária no dia 2 de agosto ou em outro dia mais oportuno que o ordinário fixará. O ordinário é o bispo da diocese. Sim, porque pode acontecer que no dia 2 de outubro muitas pessoas não consigam se dirigir a determinadas igrejas, a determinados oratórios, públicos ou semipúblicos. O bispo do lugar tem a faculdade de, digamos assim, determinar outro dia mais oportuno para que se lucre a indulgência da porciúncula. Estamos terminando o primeiro bloco. No segundo, vamos dar continuidade ao estudo dessas notas, a esse interessantíssimo assunto, esse interessantíssimo argumento da disciplina das indulgências. No final desse estudo, a ideia é que você tenha uma visão bastante abrangente daquilo que diz a Igreja sobre as indulgências e qual a sua normativa. A finalidade, então, é uma só, que você possa lucrar e que você possa, realizando essas obras indulgenciadas, obter em favor dos outros, particularmente dos falecidos, a remissão parcial e, quem sabe, oxalá, muitas vezes, a remissão total das penas dos pecados perdoados quanto à culpa. Não saia daí, daqui a pouco voltaremos.